Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Manual da Eletricidade. Meu nome é João Paulo. No vídeo de hoje vamos falar aqui sobre o exemplo 2 do teorema da superposição. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não está inscrito, já se inscreve e deixa seu like para não esquecer. Então vamos lá. O que o exercício pede? Encontre o valor de I. Então ele quer saber o valor da corrente. Aqui temos um circuito então, composto por uma fonte de tensão de 50 volts, um resistor de 10 ohms, aqui em paralelo uma fonte de 30 volts, e insere um resistor de 12 ohms paralelo a um resistor de 40 ohms. Então, queremos calcular essa corrente I, tá? Como que a gente vai fazer para calcular essa corrente I? Utilizando o teorema da superposição. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos ver qual que é as fontes. Temos uma fonte de 50 volts e uma fonte de 30 volts. A gente vai ter que analisar o circuito duas vezes. Uma para a fonte de 50 volts e uma vez para a fonte de 30 volts. Depois, somar os resultados aqui da corrente, no caso ele quer saber a corrente aqui que passa no resistor de 12 ohms e na fonte de 30 volts aqui, que passa nesse ramo aqui, né? Essa corrente aqui. Então vamos lá calcular primeiro. Eu vou copiar esse exercício aqui, que a gente vai ter que analisar ele duas vezes. Então eu vou usar um aqui para analisar a primeira, depois eu copio novamente para a gente analisar a segunda e ficar esse aqui como a parte de cima como exemplo para a gente olhar se precisar. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou começar fazendo aqui pela fonte de 50 volts. Então, como que eu vou fazer aqui para calcular pela fonte de 50 volts? O primeiro passo, eu vou ter que zerar as outras fontes. Então, eu tenho só mais uma fonte. Como que eu vou zerar essa fonte? Vou zerar aqui, ó, fazendo um curto-circuito nessa fonte. Então, a fonte aqui ela foi eliminada do circuito, tá? Agora que eu tenho a fonte eliminada, eu fiquei aqui, ó, com uma fonte de 50 volts, insere com um resistor de 10 ohms e paralelo a dois resistores, um de 12 e um de 40. Se eu quero saber a corrente nesse resistor, a corrente no resistor de 12, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiramente encontrar aqui a queda de tensão nesse meu resistor aqui. Se eu quero saber a queda de tensão aqui, para mim saber a tensão aplicada aqui nesse resistor de 12 volts, né? Então eu preciso saber a queda de tensão no resistor de 10. Para me saber primeiro a queda de tensão no resistor de 10, eu preciso resolver esses dois resistores aqui em paralelo. Então eu vou resolver esses dois em paralelo, que daí eu posso calcular a corrente do circuito e saber a queda de tensão aqui. Então primeiro eu vou resolver esses dois em paralelo aqui. Se para mim resolver esses dois em paralelo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto pela soma, que vai ficar 12 vezes 40 dividido por 12 mais 40. Aqui, quanto que vai dar? 12 vezes 40 vai... Deixa eu ver. 10 vezes 40 dá 400, mais 2 vezes 40 é 80, então dá 480. Dividido por 52. 480 dividido por 52. Isso aqui eu tenho que fazer na calculadora, né? 480 dividido por 52. Vai dar 9,23. Então aqui 9,23. Então, esses dois resistores em paralelo eu transformei em um resistor de 9,23 ohms. Agora que eu sei essa resistência, eu posso calcular a corrente que circula por esse circuito. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, corrente vai ser igual a 50 volts dividido, eu fiquei em série, né? Um resistor de 10 em série com um resistor de 9. 50 volts dividido por 10 mais 9,23. Isso daqui vai dar quanto? Vamos ver. Vai ser 50 dividido por 19,23. Vai dar 2,6. 2,6 amperes. 2,6 amperes. Essa é a corrente que vai sair aqui e passar pelo resistor de 10 ohms. Agora, eu preciso calcular, então, a minha queda de tensão aqui. Para mim calcular a queda de tensão, eu vou fazer que é aqui V, chamar de V1. V1 vai ser igual a 2,6 vezes 10, que nada mais é do que 26 volts. Então, essa é a minha queda de tensão no meu resistor aqui. Agora, eu vou voltar ao circuito ao original. Então, eu vou apagar aqui, ó. Eu vou apagar aqui esse resistor em paralelo e eu sei que aqui tem 26 volts, certo? Se aqui tem 26, quantos volts que é aplicado ao resistor de 12? Nada mais é do que a fonte menos os 26. Então, eu vou chamar aqui a tensão no resistor 2 de
V2. Então, para eu calcular o meu V2, vai ser igual a 50 volts menos 26. Então, isso daqui vai ser igual a 50 menos 26, vai dar 24. Agora que eu tenho a minha tensão no resistor de 12 ohms, eu sei, eu consigo calcular a minha corrente, né? Então, a corrente, que vai ser o meu I ali, e qual sentido tá? Ela vai estar no sentido que o exercício deu, porque a polo positivo está aqui, então a corrente ela vai circular aqui, ó, vai sair da fonte, vai vir para cá, depois vai descer. Então, esse é o sentido da corrente. Aqui para essa fonte, tá? Então, meu I vai ser igual a 24 volts, que é a tensão que sobrou ali no resistor, dividido por 12 ohms. Isso daqui vai dar igual a 2 amperes. Então, eu sei que para a fonte aqui para a fonte de 50 volts, a corrente I ela vale 2 amperes para baixo, tá? Eu coloquei 2,A, né? 2 amperes no sentido aqui de cima para baixo, descendo aqui. Beleza. Calculei para essa fonte. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso calcular para outra fonte também. Então, vamos lá, colocar a outra fonte aqui e a gente vai calcular a corrente que passa por aqui. Também considerando a fonte de 30 volts. Então, beleza. Vou fazer de outra cor aqui. Vamos separar aqui. Vamos separar aqui. Separando. E eu vou usar um verde aqui. Então, vamos lá. Agora, eu vou esquecer a minha fonte de 50. Eu vou utilizar a minha fonte de 30. Primeiramente, eu vou curto-circuitar a minha fonte de 50 volts. Então, eu vou eliminar a minha fonte aqui do circuito. Em cima faltou um X também aqui, né? Eliminando a fonte. Tá? Eliminei a fonte, ó. O circuito vai passar por aqui, por esse curto. Não vai ter mais essa fonte aqui. Aqui, o que sobrou? Sobrou uma fonte de 30 volts em série com um resistor de 12 ohms e paralelo a dois resistores, um de 10 e um de 40. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resolver esse resistor aqui paralelo com esse aqui. Então, esses dois resistores em paralelo. Quanto que vai dar? Aqui eu vou fazer que R vai ser igual a 40 vezes 10 dividido por 40 mais 10. Então, isso aqui vai dar 40 vezes 10 vai dar 400 dividido por 40 mais 10, que é 50. Posso cortar um zero aqui, corta um zero aqui. Se é 40 dividido por 5, vai ser igual a 8. Então, a minha resistência equivalente dos dois resistores, o de 40 e o de 10, é 8. Então, é como se eu pudesse aqui, ó, eliminar esse resistor e eu vou substituir esse resistor aqui por um resistor de 8 ohms. Então, eu fiquei com um circuito só essa parte aqui, ó. Agora, a gente vai olhar para o circuito só desse lado aqui. Essa parte aqui é o nosso circuito. Vamos esquecer aquela outra parte ali, tá? Então, eu tenho essa parte aqui do meu circuito. Essa outra parte aqui a gente achou o equivalente de 8 ohms. Então, como que eu faço para mim calcular a minha corrente I? Só que temos um problema. Essa corrente, ó, olha que o polo positivo ele está na parte de cima. Então, a corrente não está descendo. A corrente ela está nesse sentido aqui, ó. A corrente está nesse sentido aqui, ó. Deixa eu desenhar por dentro aqui. Ó, a corrente está assim, ó. Ela vem aqui e vai descer. Então, se a corrente está nesse sentido aqui, a gente vai calcular, depois a gente vai somar. Essa aqui, ela vai estar num sentido e a outra vai estar no outro sentido. Então, como que eu vou calcular aqui meu I? Então, I vai ser igual à tensão da fonte, que é 30 volts, dividido pela minha resistência, que é 12 mais 8. 12 mais 8. Aqui a gente tem que usar a resistência equivalente dos dois resistores que estavam em paralelo, tá? Não pode confundir e utilizar a resistência aqui de 40 ohms. Então, aqui, eu tenho 30 dividido por 12 mais 8, vai dar 20. 30 dividido por 20 vai dar 1,5 amperes. Então, essa é a corrente. Mas, o que a gente tem aqui? Que a corrente, essa aqui está num sentido e a outra está em outro sentido. Eu vou calcular agora a minha corrente resultante. Qual que vai ser a minha corrente resultante? Vamos lá. Vou subir aqui para cima. Eu sei que a corrente da fonte de 30 vale 1,5
e pela fonte de 50 vale 2. Então, eu tenho aqui, ó, pela fonte de 50 volts, eu vou colocar aqui, descendo. Eu tenho descendo 2 amperes. E pela fonte de 30 volts, eu tenho subindo aqui 1,5 amperes. Se eu tenho um subindo e um descendo, vou colocar aqui que meu I, esses dois estão no mesmo sentido, então eu vou utilizar o 2 amperes positivo e vai ser igual a 2. Se esse de cima é positivo, o de baixo é negativo. Então, menos 1,5. Menos 1,5. Isso daqui vai ser igual a 0,5 amperes. Tá? Então, essa é a corrente I. Vou colocar aqui. Corrente I vale 1,5 amperes. Tá? Entenderam aqui por que eu utilizei o 2 ampere aqui como positivo? Porque ele está no mesmo sentido, os dois estão no mesmo sentido, meu I aqui e a corrente da fonte, tá? Que o exercício pediu para calcular o I no sentido aqui para baixo, tá? Então, essa aqui foi a minha corrente aqui que circula no resistor de 12 ohms, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Valeu, pessoal, até a próxima!